Indo à aula de História da Educação, síntese de textos. Objetivo: proporcionar leitura ilustrada e questões sobre o texto referência. A aula passeio da pedagogia de Celestin Freinet. O texto produzido pelos autores tem como enfoque o tradicional no ensino médio para a biologia. Podemos superar? Mas apresenta como resultado as aulas passeios de Freinet. Pille informa que foram realizadas 21 reformas desse nível de ensino. Publicações oficiais foram editadas para constatar a inquietação existente com esse nível de ensino. Essas publicações, acompanhadas de uma tímida discussão, não foram suficientes para mudar o ensino médio e priorizar o aluno e a sua aprendizagem. Desta forma, as aulas passeio, ou como nós dizemos hoje, o estudo do meio, é fundamental para o ensino de biologia e das ciências como um todo. A escola tradicional permanece viva? Hoje, chamar um professor de tradicional é uma ofensa, mas nada mudou em sua formação. Para Rubens Alves, os métodos clássicos de tortura escolar, como a palmatória e a vara, já foram abolidos. Mas poderá haver sofrimento maior para uma criança ou um adolescente que ser forçado a mover-se numa floresta de informações que ele não consegue compreender e que nenhuma relação parece ter com a vida? Qual a principal preocupação da escola tradicional? Repassar o maior número possível de informações de maneira superficial, intelectualista e enciclopedista, centrada na figura do professor, detentor do conhecimento e do poder. Desconsidera as particularidades de cada indivíduo. Considera a sala de aula homogênea. Excesso de tarefas a serem realizadas para aqueles que encontrarem dificuldades. Memorização dos conhecimentos. Passividade do aluno. Técnica expositiva prevalecia como método de ensino. A aprovação dessa maneira de trabalhar é apontada em virtude de tratar-se de um procedimento de baixo custo, da ideia de autoconfiança e controle proporcionado ao professor. O que Paulo Freire pensava sobre a escola tradicional? A escola tradicional tem concepção bancária da educação. Nessa maneira de compreender a educação, o conhecimento é uma concessão daqueles que são versados em determinados assuntos para aqueles menos capacitados. Século XIX, o movimento da escola nova. Como esse movimento concebe a aprendizagem? A escola nova, ao contrário, concebe a aprendizagem como um processo de aquisição individual, segundo condições personalíssimas de cada discípulo. Os alunos são levados a aprender observando, pesquisando, perguntando, trabalhando, construindo, pensando e resolvendo situações problemáticas que sejam apresentadas, quer em relação a um ambiente de coisas, de objetos e ações práticas, quer em situações de sentido social e moral, reais ou simbólica. A pedagogia de Freinet, com base para a educação não formal, o exemplo da aula passeio. O que eram as atividades escolares vivas? Freinet propôs o que chamava de atividades escolares vivas, com base em um tripé, com base em pedagogias do bom senso, do trabalho e do êxito, criação, organização coletiva e livre expressão dos alunos, garantindo-lhes autonomia e criticidade. A pedagogia Freinet foi um manifesto contra o autoritarismo da escola tradicional e a favor de uma escola voltada para o povo e, consequentemente, para as mudanças necessárias à ordem econômica, social e políticas vigentes naquela época.
Pedagogia de Frenet está centrada na criança como pessoa, ser humano integral, pertencente ao meio, portanto um ser ativo na sociedade. A criança, a escola e a comunidade devem atuar conjuntamente e em simbiose. As crianças aprendem muito mais pelo trabalho criativo, não no sentido produtivo, do que com jogos e brincadeiras, apesar de considerar importante, porque o trabalho está mais ligado à realidade do que às brincadeiras infantis. Mostrar para as crianças a importância da criatividade e a interação dela com o trabalho. Passa a ser interessante e a valorizá-lo. E também o trabalho é uma importante fonte de conhecimentos. O conhecimento em constante evolução e o trabalho em constante evolução serve para formar cidadãos críticos, criativos, livres e aptos a transformar o seu meio numa perspectiva emancipadora. Histórico. O que gerou a ideia de aulas passeio? Frenet participou da Primeira Guerra Mundial e teve problemas respiratórios. A aula passeio vinha favorecer o seu estado físico e garantia o entusiasmo dos alunos ao explorar o meio ambiente e o meio social, deixando de lado as lembranças nada agradáveis da guerra, para ele e seus alunos. Quais são as consequências da aula passeio? Duas consequências são evidentes na aula passeio: a melhora na convivência professor-aluno, elementos a serem explorados mais próximos do universo cultural da vida da escola. A volta à escola colabora para se estabelecer um clima menos formal do que nas aulas tradicionais. Qual é o papel do professor na aula passeio? A inclusão da aula passeio como recurso didático desloca o local de produção de conhecimento e requer mudanças de métodos por parte do professor. Leitura dos textos presentes nos livros, conteúdos diferentes do que os alunos acabaram de vivenciar. Registrar no quadro os acontecimentos ocorridos e a relacioná-los com aquilo que viram. Os alunos faziam considerações, complementavam as informações ali existentes para, a partir dali, elaborarem e ilustrarem um novo texto. A educação de Frenet é baseada em 4 eixos: cooperação, comunicação, registro e afetividade. Quais são os pontos indispensáveis para pôr em prática uma aula passeio? Estabelecer preliminarmente, junto aos alunos, os preceitos a serem observados referentes à aquisição de conhecimentos e à disciplina. Compartilhar oralmente com os alunos, após a aula, de suas visões particulares para a construção de uma visão coletiva. Realização de diversas tarefas escritas, tais como criação de textos, poemas, desenhos, entre outros, possibilitando assim a livre expressão. O que Frenet recomenda? Recomenda que para o professor sair da maneira tradicional é preciso reflexão, tato e prudência, uma maneira planejada e com objetivos bem claros.